Bom, gente, continuando então o livro de Zacarias, a gente vai ver agora o capítulo 12 de Zacarias, que é também um capítulo bem profético. Tem alguns textos ali bem conhecidos também e bem proféticos, né, inclusive sobre acontecimentos recentes. O título que eu coloquei nesse capítulo 12 é Jerusalém, a taça da ira. Né? Jerusalém, a taça da ira. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 12. Libertação e renovação de Jerusalém é o título que está na minha Bíblia, na minha versão. Proclamação, palavra do Senhor sobre Israel, diz o Senhor, que estendeu o céu e fundou a terra, que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que faço de Jerusalém uma taça de vertigem. Uma taça de vertigem. Eu fui pesquisar essa palavra no dicionário. Vertigem, perda de autocontrole, desvario, tontura. Então, quando a pessoa ela toma um pouquinho de álcool, o que ela sente? Ela sente vertigem, ela sente tontura. Então Deus estava dizendo que iria usar Israel, que o Judá, né, no caso, como uma taça que ia causar tontura, vertigem. Né? A bebida que tinha nessa taça ia causar tontura e vertigem para as outras nações. Por quê? Porque essas nações, elas riram, né? Elas se alegraram com a desgraça de Jerusalém. Então Deus ele separou um tempo onde ele vai se vingar disso. Ele vai se levantar contra isso. E aqueles que zombaram, aqueles que riram da desgraça de Jerusalém, eles iam ter vertigens, eles iam ter tontura. Jerusalém foi cercada pelos babilônios e saqueada. Né? O traspassar da visão dos judeus é o povo judeu, mas o traspassar na visão de Jacó, de João 19:37, é Cristo. Por que eu estou falando sobre isso? Parece que eu dei uma adiantada, uma avançada. Vamos ler o versículo 2 e 3, que a gente vai entender. Eis que faço de Jerusalém uma taça de vertigem para todos os povos em redor. Acontecerá o mesmo com Judá, por ocasião do cerco contra Jerusalém. Então, por causa do cerco, né? Por causa desse cerco que aconteceu com Jerusalém, né? Deus ele vai se levantar contra as outras nações. Mas, espera aí, o cerco já havia acontecido durante a Babilônia. Né? Durante a Babilônia. Quando a Babilônia cercou Judá, destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. O cerco já havia acontecido. Ali era a determinação de Deus também, né? Como sempre. Mas nesse caso aqui, é uma palavra profética. Deus está falando sobre um novo cerco que vai acontecer no futuro próximo. Jerusalém vai ser cercada novamente. Né? O cerco da Babilônia, o cerco que os babilônios fizeram, não será o último na história de Jerusalém. Né? Houveram outros cercos também, inclusive com os romanos, né? Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, né? Com o general Tito. Também Jerusalém ela vai ser cercada durante a guerra do Armagedon, o Armegido, né, que a gente estudou, que foi traduzido errado, que na verdade é Armagedon. Né? Então, quer dizer, Jerusalém ainda vai ser cercada novamente. E Zacarias estava recebendo essa revelação, mas ao mesmo tempo que Jerusalém vai ser cercada pelos seus inimigos, Deus vai se levantar a favor de seu povo. Olha o que fala o verso 3. E acontecerá naquele dia que eu farei de Jerusalém uma pedra a levantar para todos os povos. Todos aqueles que a levantarem se ferirão gravemente. Então, quer dizer, Deus ele vai pelejar. Contra ela se reunirão todas as nações da terra. Repara que Zacarias está falando desse cerco, do final dos dias. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de confusão todos os cavalos, e de loucura seus cavalos, seus cavaleiros,
mas sobre a casa de Judá abrirei os olhos. Ou seja, Deus ele vai vigiar, né? Deus vai vigiar Jerusalém e vai livrar Jerusalém desse cerco aí. Então vai ser um dia terrível, né? Vai ser um dia, esse cerco vai ser pior que o cerco da Babilônia, pior que o cerco de Roma, né? Dos romanos lá no ano 70, vai ser algo terrível. Provavelmente vai ser causada pelo anticristo, né? Esse cerco. Vai ser motivado pelo anticristo, né? Que ele vai cercar Jerusalém com todas as nações da terra para destruir o povo judeu de uma vez, mas Deus nessa época ele promete que ele vai se levantar a favor do seu povo e ele vai libertar Jerusalém, ele vai libertar o seu povo. Naquele dia, diz o Senhor, a força para os habitantes de Jerusalém está no Senhor, dos exércitos seu Deus. Naquele dia farei dos chefes de Judá como uma bacia de fogo entre a madeira e como um facho ardente entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. Todos os povos ao redor. Jerusalém habitará novamente em seu lugar, em Jerusalém. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que o orgulho da casa de Davi e o orgulho dos habitantes de Jerusalém não se exaltem acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá o habitante de Jerusalém. Naquele dia, até o que tropeça entre eles será como Davi. Então, quer dizer, o povo vai ser valente, né? Vai ser valente como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Então, nessa época aqui, o povo judeu vai ser um povo valente, vai ser um povo poderoso, vai ser um povo que vai ser revestido pelo poder de Deus, porque Deus não vai permitir que Jerusalém seja destruída. Deus não vai permitir que Jerusalém seja destruída como foi pelos babilônios, como foi pelos romanos. Dessa vez não. Dessa vez Deus vai pelejar a favor do seu povo, né? Que provavelmente essa batalha é a batalha do Armagedon, o Armegido, né? A batalha final. O verso 9, eles orarão ao Senhor, né? O versículo 9, né? Versículo 9, enquanto esse exército marchar marchar contra Jerusalém, o que eles vão fazer? Eles vão orar, eles vão buscar. Acontecerá naquele dia que eu procurarei destruir todas as nações que avançam contra Jerusalém. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e de súplica. Então, olha só, eles vão receber de Deus a vontade de suplicar, de orar, com todas as forças. Interessante que até isso Deus nos dá, né? O desejo de orar com todas as forças, né, de suplicar, isso também vem de Deus. Olha só, eu darei um espírito de graça e de súplica. Então, quando a gente ora com todo fervor, que a gente chora, se derrama diante de Deus, isto é o mover do Espírito. É o Espírito Santo agindo na nossa vida. É Ele que nos move a isso, a ter esse comportamento. E aí o Senhor ouve, e diz que Ele vai ouvir, e eles olharão para mim a respeito daquele que eles transpassaram. Então aí chega naquele texto que eu li lá no comecinho. Né? Quem que foi o transpassado aí? O transpassado na visão de Zacarias para os judeus eram os próprios judeus, né? Porque eles foram transpassados lá na Babilônia pelas lanças dos babilônicos. Né? Mas na visão espiritual, o transpassado aqui, ou o traspassado, é Jesus, né? Que João fala, inclusive, lá em João capítulo 19, verso 37, vamos ver o que está escrito lá em João. João capítulo 19, verso 37. Depois que houve a crucificação, né? Ou melhor, quando Cristo estava lá na cruz, que ele já estava quase entregando o Espírito, um soldado, né? Ele já havia até morrido já, né? O soldado veio e traspassou com uma lança.
capítulo 19, verso 37. João 19, 37. Na minha versão fala assim. Eu vou ler também o verso 35 e 36 para a gente entender o contexto. Aquele que viu dá testemunho, João falando, né? Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais, pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra Escritura diz ainda, olharão para aquele que transpassaram, ou para aquele que traspassaram. No caso aqui para João, o traspassado é Cristo, né? Que ele foi traspassado lá na cruz, depois que ele entregou o Espírito. O soldado, para se certificar que ele estava morto, veio e o atravessou com uma lança. Então é esse traspassado que Zacarias está dizendo, mas no tempo de Zacarias o povo achou que o traspassado era o próprio povo devido ao que aconteceu lá na Babilônia. Apocalipse 1,7 também fala sobre isso. As nações se levantarão contra Jerusalém para destruir. Né? Verso 10, olharão para mim. Apocalipse 1,7 também fala. Isaías 51, 17 e 22. Jeremias 13, 13. Então nós temos vários textos aqui que falam. Vamos ver Jeremias 13, 13. O que está falando sobre este assunto? Jeremias 13, 13. Jeremias 13, 13. Assim diz o Senhor, eis que encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, os reis que estão sentados no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Então, quer dizer, está falando também sobre a taça da ira, né? Está falando também sobre fazer com que os povos tenham vertigem e percam o autocontrole, né? É o que Deus vai fazer com esse povo, com essas pessoas, né? Está dizendo aqui pessoas que estão assentadas no trono de Davi, olha só. Então quer dizer, outros reis, né, que tomaram controle ali da terra de Jerusalém e invadiram Jerusalém, e estão assentadas ali reinando no lugar que deveria ser de Davi, simbolizando ou representando aqui Cristo. A gente tem vários textos que falam sobre isso, que falam sobre essa vertigem que Deus vai causar nas pessoas, né, que vai causar nestes outros reinos aí, né? Como eu falei, Jeremias 13, 13, 25, 15 ao 18, 48, 26, 51, 7, Ezequiel também fala sobre essa vertigem, né, que Deus vai causar. Salmo 75, verso 9, Lamentações 4, 21. Todos esses textos aí são textos que falam da taça da ira, que é o capítulo 12, né? O principal assunto do capítulo 12 de Zacarias é justamente isso, essa taça, né, que Deus vai fazer com que as nações bebam para que elas fiquem entorpecidas, para que elas fiquem ébrias, né, embriagadas e percam o autocontrole, para que Jerusalém venha e destrua e tome o controle. Capítulo 13 de Zacarias. Capítulo 13. Capítulo 13 fala sobre a água purificadora. Vamos lá para o capítulo 13, para a gente encerrar, que já está finalizando, Zacarias. A gente vê que tem bastante assunto. Tentei resumir o mais que eu pude, mas Zacarias tem muito assunto, tem muita coisa interessante. E o capítulo 13 de Zacarias, que está falando sobre essa água purificadora, naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. Então, quer dizer, naquele dia quando? Provavelmente na época do Messias, né? E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu exterminarei da terra os nomes dos ídolos, eles não serão mais lembrados. Também os profetas
e o espírito de impureza eu expulsarei da terra. Então vai ser um tempo que não vai haver mais necessidade de ter profetas, né? Inclusive, não vai ter mais necessidade disso, porque todos conhecerão acerca do Senhor, todos serão purificados, né? Provavelmente está se referindo ao tempo de Cristo, porque Cristo, ele é o cumprimento da lei e os profetas, né? É ele que cumpriu a lei e os profetas. Então não vai haver mais necessidade de profetas, justamente pela presença do Filho. Verso 13, 2, fala o extermínio dos ídolos. Capítulo 13, do 2 ao 6, o fim do profetismo, que eu acabei de falar. Capítulo 13, verso 6, os profetas, eles faziam incisões, né? Vamos ver aqui, versículo 6. E se lhe disserem, que são essas feridas em teu peito? Ele responderá, aquelas que recebi na casa de meus amigos. Então, quer dizer, se algum profeta fosse pego com alguma incisão ali, ele seria reconhecido como profeta, porque os falsos profetas, eles faziam incisões no seu corpo para mostrar santidade ou alguma coisa assim. Mas esse texto aqui também é um texto bem enigmático. Que feridas são essas em teu peito? Ele respondeu, aquelas que recebi na casa de meus amigos. Parece também que está se referindo a Cristo, porque ele também foi ferido na casa de seus amigos, né? Ele também foi ferido ali. Então também talvez seja uma simbologia, Zacarias dando um outro sentido aqui também a essa revelação. Capítulo 13 finalizou, e o capítulo 14, o último capítulo de Zacarias, o dia do Senhor e o estabelecimento do governo de Deus. É interessante que o último capítulo de Zacarias, ele finaliza falando sobre esse assunto, né, sobre o estabelecimento do governo de Deus, que é justamente o tema principal de Mateus, né, que é o primeiro evangelho, né, não é o primeiro evangelho cronológico, mas é o primeiro evangelho que a gente tem na Bíblia, né, que fala sobre o reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus. Jesus falou muito sobre isso, né, o reino de Deus está perto, arrependei-vos, o povo que estava esperando este reino, né, o povo judeu que estava aguardando este reino, né, queria muito que Davi voltasse. Jesus ele aparece e fala, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas não é um reino que vocês acham, como o de Davi, não. É um reino diferente, é o reino celestial. Capítulo 14 fala o seguinte, eis que vem o dia do Senhor, aí fala sobre o dia do Senhor de novo. Um dos temas principais dos profetas menores. Quando em teu seio serão repartidos os teus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém. De novo falando sobre a batalha, sobre a guerra de Armegido. Contra Jerusalém para o combate, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, a metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Aí a gente não sabe se Zacarias está se referindo ao ano 70, né, quando houve aquela destruição do templo, ou se está falando sobre a batalha final do Armagedon, né, do final dos tempos, travada com o anticristo. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta, né? Está falando sobre a batalha final. Quando Jesus, ele volta, né, e ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras. O monte vai se rachar, né? Jerusalém será cercado, seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Haverá um terremoto que dividirá o monte em dois e atingirá até o sul de Jerusalém, e a vinda do Senhor será nesse tempo com os seus santos. O nome do Senhor será o único a ser honrado, haverá segurança em Jerusalém, haverá peste horrível sobre aqueles que atacarem Jerusalém, né? 14, 12, só um detalhe, esta praga com que o Senhor ferirá todos os povos que combateram contra Jerusalém, ele fará apodrecer a sua carne, enquanto estão ainda de pé, os seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e a sua língua apodrecerá em sua boca. Então será um tipo de câncer
fulminante, né, para esses que tentarem alguma coisa contra Jerusalém. Verso 14, verso 13, a destruição, eles se destruirão uns aos outros, né, como já aconteceu no passado. Israel, Jerusalém recolherá os despojos que sobrarem, né, também já aconteceu isso, né? Até os animais de carga serão atingidos pela praga, os gentios sobreviventes irão adorar ao Senhor, porque daí vão reconhecer, né? Todos esses sinais terríveis que acontecerão ali em Israel, em Jerusalém, o povo vai chegar à conclusão, não, realmente Deus está no meio deste povo. Provavelmente a igreja não estará mais aqui em cena, né? Já terá sido arrebatada. Todos devem cultivar, celebrar a festa das tendas. Fala sobre esse povo que vai sobrar, né, nessa guerra, que vai se converter. Eles vão ser obrigados a celebrar a festa das tendas. É a festa que lembra a realeza do Senhor, né? A festa que os judeus comemoravam, né? Que mostrava quando eles saíram do Egito, que eles viveram 40 anos no deserto e não tinham onde morar, eles ficavam debaixo de tendas. Então essa festa das tendas, né? Ou das cabanas, ou festa dos tabernáculos, tem alguns nomes diferentes. Essa festa ela vai ter que ser comemorada por todas as nações. Antes, só os judeus comemoravam. Mas nesta época aqui, quando esses povos se converterem a Deus, eles vão ser obrigados a celebrar essa festa. Celebrar a Deus. Celebrar a realeza de Deus. Para que eles possam fazer parte também do povo de Deus. Todas as coisas em Israel serão consagradas ao Senhor. Capítulo 14, verso 20. Naquele dia estará sobre as campainhas dos cavalos, consagrado ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como vasos de aspersão diante do altar, ou seja, serão sagrados. Toda panela em Jerusalém e Judá será consagrada ao Senhor dos exércitos. Todos aqueles que oferecerem sacrifícios virão, tomá-las-ão e cozinharão nelas. Não haverá mais vendedor na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Então parece que o templo ele vai ser toda Jerusalém, né? Porque esses objetos sagrados aqui, eles ficavam no templo. Mas aqui está dizendo que todos os objetos serão consagrados. Então está falando da nova Jerusalém, a Jerusalém que vai ser santa, né? Que vai ser, toda ela vai ser um templo, né? Toda ela vai ser consagrada. Amém, irmãos? Então esse foi o estudo sobre Zacarias. Na próxima aula a gente vai falar sobre o profeta Malaquias. Que Deus abençoe.